Estamos começando mais um encontro com Deus. A passagem bíblica de hoje está no livro de Salmos 139, versículo 14, que diz: Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Esta é a passagem bíblica que inspira a nossa convidada de hoje. Iremos receber a missionária Mayelen Lopes. Ela que teve um encontro extraordinário com Jesus e vai inspirar você a se encontrar com Ele. Missionária Mayelen, é um prazer te receber aqui nesse sofá e hoje poder compartilhar com quem nos assiste a tua experiência com Deus. Me sinto muito privilegiada, é uma honra, né? É uma grande promessa de Deus se cumprir na minha vida hoje, poder compartilhar um pouco do meu encontro com Deus. Glória a Deus! E hoje promessa se cumprindo e nós queremos saber como foi que esse encontro lindo aconteceu. Na verdade, eu fui ter um encontro com Deus mais na minha adolescência, assim, na fase da mulher adulta. Mas eu sou do berço evangélico, né? Minha mãe sempre me criou no caminho de Deus. E na minha infância eu passei várias situações que, na verdade, não tive o privilégio de ter um encontro com Deus. Na verdade, servia a Ele, né? Conheci a religião, né? Evangélica. Você foi ensinada pelos seus pais, sim, né? Ensinada por caminho. Mas você mesma não tinha tido esse encontro com Ele. Tive experiências, né, na infância, eu não vou dizer que não, mas um encontro verdadeiramente não. Por quê? Porque a minha infância ela foi muito turbulenta, né? Já passei várias situações, já passei por abuso sexual também, já tive muito rejeição da minha mãe, embora ela era também da igreja, né? Só que, então, para mim dizer que eu tinha um encontro com Deus na infância era muito difícil, por conta dessas situações. Tive experiências, né, de presenciar vários milagres na igreja, né? Eu sou um milagre também, né? Fui curada na igreja, eu não andava, né? Nasci com os pés atrofiados. Então, eu poderia dizer que foi um encontro com Deus, mas era uma criança, né? Então, eu não sabia verdadeiramente o encontro que eu poderia ter com Deus, que podia realmente mudar ao ponto de eu não ter um desencontro com Ele na adolescência, né? Mas aí, quando eu atingi a minha fase nos meus 14 anos, né, eu me desviei, eu cheguei ao ponto de dizer, eu falei assim, não quero mais essa vida para mim, não quero servir a Deus, porque eu falei assim, servir a Deus acontece isso comigo, servir a Deus acontece isso, parece que acontece tudo ao contrário, né? Você culpava a Deus por esses traumas? Sim, porque, tipo assim, a minha mãe ela é evangélica, né? E principalmente quando eu passei pelo abuso sexual, ela foi uma das primeiras que não acreditou em mim. Então, hoje, né, eu olho para trás, eu vejo assim que não era culpa nem da minha mãe, né, se for ver, nem culpa de Deus. Mas quando eu cheguei nas minhas fases 14 anos, que eu comecei a ir para a adolescência, eu vi as pessoas na minha idade aproveitando a vida, né, e até meus irmãos, né, e então eu olhava e falava assim, nossa, mas eu tô traumatizada passando isso, e qual que é o sentido de eu ficar na igreja, né? Então, aí foi aonde eu me batizei, e depois não demorou muito, eu acabei me desviando, né, desci as águas, depois eu me desviei, porque eu me vi sozinha na caminhada também, teve esse período. E aí, quando chegou nessa fase de que eu me desviei, eu completei um ano mais ou menos, na outra cidade onde eu morava, e aí eu vim para Bauru. E quando eu vim para Bauru, como se o Senhor falasse para mim, agora eu vou deixar você só por um tempo, fazer o que você quer fazer, pensar o que você pode, mas em nenhum momento, todos os lugares que eu ia, o Espírito Santo de Deus, ele sempre me lembrava que ali não era meu lugar. Ele sempre me direcionava. Até então, que eu não conseguia fazer tudo o que eu queria fazer no mundo. Eu sempre era muito centrada, porque eu sabia que aquilo era errado, né? O ensinamento, né, desde a infância ajuda. E não demorou muito, eu conheci meu esposo. E eu falei assim, o Senhor não deixou nem eu dar nenhum ano que conheci meu esposo. E aí, não demorou muito também, a gente começou a frequentar uma igreja. Ele já era evangélico? Não. Ele não era. Aí o que acontece? A gente saía, né? A gente saía, ia pro mundo até, bebia junto e tal. Só que eu sempre sabia que lá não era o meu lugar. E aí quando a gente começou a frequentar cultos, né? Nem se for só uma vez na semana, ali o Senhor ele já começou a falar, né? E a gente não era casado, a gente só namorava mesmo. E eu me lembro que uma vez eu fui na igreja, uma pastora olhou para mim e falou assim, olha, eu vejo uma aliança de ouro na sua mão brilhando.
E eu falei, Senhor da glória, né? Não estava pensando em casar. E ela falou assim, não dou um ano para o Senhor fazer um grande reboliço na sua vida. E foi justamente o que o Senhor fez. Naquele ano, eu já trabalhava, estudava, eu já era muito assim, eu tinha fase de meus 16 anos, eu era muito independente, sempre trabalhei, sempre corri atrás das coisas. E aí eu me lembro que numa briga em família, minha mãe me mandou embora de casa. E quando ela me mandou embora de casa, eu falei, numa cidade que eu não conheço muita gente, numa cidade que eu não sei o que eu fazer, só tinha meu esposo, e aí foi onde a família dele, a minha sogra, me acolheu, né, que eu tenho ela como uma mãe também hoje. E ali começou, né, ali começou assim um processo para que eu voltasse a ter um encontro com Deus. Quando eu voltei, né, voltei a morar com a minha sogra, a gente começou a construir uma vida. E aí o Senhor falando, e realmente, dentro daquele um ano, eu casei, né? Fui morar junto com meu esposo, o Senhor preparou todos os móveis, o Senhor fez coisa extraordinária. E aí foi quando a gente casou, entrei na fase, quero um filho, quero ser mãe, porque meu sonho sempre foi ser mãe. E eu falei pro meu esposo, a gente ficou tentando um ano, até acho que ela tem um problema para engravidar, não posso engravidar. E a gente ficou um ano tentando vir o meu primeiro filho. Você foi diagnosticada? Não, tipo assim, eu chegava aí no médico, porém o médico não falava que não tinha nada, e meu esposo também não tinha nada. Mas você tinha feito várias tentativas e não tinha conseguido? Não, ficamos um ano quase tentando. E aí quando a gente desistiu, né, tipo assim, vamos deixar nas mãos de Deus, veio o Joaquim. E aí o Joaquim, ele trouxe uma mudança de Deus para minha vida, né? Hoje eu sei porque o significado do nome dele é estabelecido por Deus. Então ele veio para parecer que não, mas colocou as coisas no devido lugar. Porque a partir dele eu comecei a frequentar mais cultos e a gente conseguiu conquistar a nossa casa. E aí quando ele estava perto de completar um ano, comecei a passar uma crise terrível no meu casamento. Porque a gente, construindo a casa, a gente teve que morar com a minha sogra. E aí nesse meio tempo a gente entrou numa crise, né? E aonde não tinha mais solução a não ser procurar uma igreja. Foi quando eu recebi um convite, e aí essa amiga falou assim, vamos lá, Deus vai falar com você. E eu fui sozinha nesse dia, meu esposo não ia, né? E ele ficou lá com a mãe dele, e eu falei pro Senhor, Senhor, o Senhor precisa me dar uma direção hoje, neste culto. Não é colocando Deus contra a parede, né? De jeito nenhum. Mas eu precisava, minha alma estava desesperada, né? Angustiada, porque... Por conta da crise no casamento. Na crise no casamento, porque eu não tenho esse pensamento, casar se acontecer uma coisa, eu sempre tive isso em casamento é para sempre, né? Tem os perrengues, é difícil, mas a gente tá ali, lutando junto. E aí, primeiro, assim, na verdade, eu acho que posso dizer a primeira crise que a gente teve, né? Que morando com a mãe dele, um turbilhão, e construindo casa, muitas situações vieram à tona, né? E então, como a gente era novo, a gente não estava sabendo lidar. A gente não tinha ali algo para... Era tudo na raça, na verdade foi tudo na raça, assim, aprendendo, né? Então, o que acontece? Eu acabei indo para essa igreja e chegou no final do culto, Deus falou mesmo comigo. Deus falou que ia pôr as coisas no lugar e eu falei para Deus, Senhor, hoje eu volto pro Senhor, mas eu volto se meu esposo voltar, porque eu não quero servir a Deus sozinha. Mas você teve um encontro ali com Deus? Ali não foi um encontro. Foi uma resposta. Uma resposta, porque eu falei assim pro Senhor, eu preciso que o Senhor traga meu marido de volta. Foi um socorro. Um socorro, porque eu falei assim, como que eu vou voltar a servir o Senhor e eu vou ter a luta de servir a Deus sozinha? E isso aconteceu, porque eu fui, reconciliei com Deus, e no próximo culto meu marido estava. E desde o primeiro culto, ele não saiu até o dia de hoje, graças a Deus. Ali ele se batizou, né? Ficou firme em Deus, graças a Deus. E o encontro que eu fui ter com Deus mesmo, não faz muito tempo, se for ver. Um encontro assim que me marcou foi... Mas olha que interessante, né? Que a gente fala hoje para quem nos assiste, que às vezes pode estar passando por uma crise, seja ela no casamento ou em qualquer outra área da vida. Exatamente. Não desista. Deus é o seu socorro, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza. Então faça como a missionária Mayele. Procure uma resposta em Deus, mesmo que você não tenha força. Aceite um convite para ir à igreja. Exatamente. Né? E dê a oportunidade do Espírito Santo poder trabalhar nessa situação. Sim, é verdade. E aí Deus mudou a situação.
mudou, né? A gente começou a servir a Deus no ministério juntos. Claro que a gente teve que crescer muito, né? A gente foi assim, igual eu disse, na raça, aprender muitas coisas. Claro que depois disso, eu tô falando de quase há 7 anos atrás, mas depois disso vieram várias outras crises também. Só que hoje a gente tem mais maturidade para lidar, né, com outras coisas. E foi necessário para a gente aprender. E não é porque aceitamos Jesus ou que estamos na igreja que não vamos passar por crise. Só que é diferente. Né? Você tem a quem recorrer. Sim. Você se sente amparado por Deus. Com certeza. E quando a gente busca em Deus, o direcionamento é certo. Né? Uma das coisas que eu aprendi, eu falava, Senhor, eu quero uma resposta, mas não porque eu queria desistir, porque eu queria solução para o meu problema. Hoje, infelizmente, as pessoas elas são acostumadas a buscar uma resposta em Deus, querendo ouvir o que o coração quer falar no momento da angústia, no momento da mágoa, no momento da crise. Aí ela quer o que eu ouvi, o que mesmo? Larga tudo, às vezes desiste, né? Ou às vezes é o que nós temos hoje. Por isso que, infelizmente, muitos casamentos acabam, né? Porque eles não querem lutar, não querem se esforçar, não querem renunciar, né? E isso é difícil, porque casamento é renúncia, casamento é você matar o seu eu, você se doar pelo outro, não é fácil mesmo. Mas hoje as pessoas querem tudo muito fácil. Então, todas as vezes que eu sempre busco resposta em Deus, até hoje, assim, me dá um direcionamento, né? Do que fazer, como eu posso agir, como eu posso falar, por mais difícil que seja. Então, a resposta de Deus sempre vai vir ao contrário daquilo que você está passando no momento, né? No momento mesmo que eu entrei naquela igreja, eu falei assim, não quero mais ficar casado, não quero mais nada, não quero isso para minha vida, não vou morar com sogra. E aí o Senhor veio e falou assim, não, eu vou restaurar, eu vou fazer. Né? No momento eu entrei falando tudo aquilo, o Senhor veio com aquelas palavras de restauração. Como foi que Deus falou aquela noite com você? Ele falou assim que ele estava colocando as coisas tudo no lugar e ele ia restaurar, só faltava eu dar um passo. Né? E aí eu sabia que o meu passo eu precisava reconciliar. Foi através da pregação? Você teve uma experiência uma pessoa, Deus usou uma pessoa no final do culto, né, para falar comigo. A pastora da igreja, na verdade, Deus usou ela para falar comigo. E ali eu falei assim, Senhor, tudo bem, eu volto. Eu tava tão assim, sabe, assim, amargurada. Eu falei, Senhor, eu volto, tipo, com uma condição. Se o meu esposo ser salvo também, porque não dá, né? E eu até falei para Deus naquela noite, falei, Senhor, eu já passei muita coisa. Não dá para me servir ao Senhor só assim, eu preciso de um companheiro, né? E aí, como eu disse aqui, ele veio no próximo culto e ficou, né? Eu até brinco, falo para ele que ele é mais crente do que eu. Mas, e eu louvo a Deus por isso, porque se eu não tivesse aceitado aquele convite, né, se eu não tivesse dado ouvido ao que o Pai estava ministrando sobre mim naquele dia, hoje nós não estaríamos casados, com lindos filhos, nossa casa, e eu creio que muitas coisas ainda a gente vai conquistar, mas o segredo é não desistir, né, em meio às crises. E não é fácil, né, mas, e depois daquilo a gente se começou a servir a Deus junto, né? O Senhor foi nos levantando, foi nos moldando, né? Não foi fácil, mas vieram unções junto com isso também. A gente passou pela unção do diaconato, passou pela unção, e é assim, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, pesava muito sobre a gente, né? A gente começou a viver que... Ou a gente achava que o espiritual parecia que não era tão real, mas cada nível que o Senhor nos elevava, Ele mostrava que era muito mais real do que esse mundo que a gente vive, né? Então, vieram, só que a gente precisava ser muito tratado. Então, o Senhor, Ele começou a falar, vamos abrir umas feridas aí, né? Passar uns processos aí, porque cada nível que eu te elevar, vai ser necessário você passar por um processo. E uma das coisas que mais me marcaram foi, né, eu tive meu filho, eu tive uma menina, e logo quando eu estava grávida da minha menina, o Senhor já tinha ministrado sobre o meu coração que seria uma menina, nasceu saudável, graças a Deus, uma bênção, a Helena também. E nesse período que ela estava para completar 8 para 9 meses, eu engravidei novamente. Né? E nesse período que ela nasceu, a gente estava responsável pela liderança de jovens, né? E então assim foi um desafio, muito desafio, porque com uma criança pequena, uma mais velha, liderando um grupo de jovens, era um grupo grande, não era um grupinho pequeno, e ali que eu fui ter uma experiência com Deus, ali que eu fui ter um encontro com Deus, né? Olha, eu já tinha passado muito tempo, já tinha sido ungida ao diaconato, servia um tempo na igreja, e esse é o encontro com Deus. Eu falo que até o Senhor ministrou meu coração para falar sobre isso,
Porque no tempo que eu liderei jovens, é como se fosse uma mini igreja. Você lidar com pessoas não é fácil. Mas quando eu assumi a liderança, eu falei, Senhor, de tudo que eu posso pedir para o Senhor, me dá o dom do amor. Porque eu só posso amar. Não tem outra coisa que me direcione a liderar melhor do que amar. Então, quando a minha filha completou 9 meses, eu engravidei. E não foi uma gravidez, assim, né, planejada, foi de repente, eu fiquei desesperada, me desesperei. Meu marido, na época, estava desempregado, bem nesse tempo. E eu me desesperei, eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? Uma neném de colo, né? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração que ele passaria um vento. Ele usou pessoas dizendo para mim, vai passar um vento e eu vou levar. E aí eu já sentia que aquela criança, eu não estava bem. Eu começava a sentir, não está nada bem. E por mais que não era planejado, né, mãe, você sabe, tem sempre um lugar ali, a gente sempre vai amar. Mas o Senhor ministrava no meu coração. E aí teve uma jovem do nosso ministério que eu liderava, ela teve uma visão comigo. Ela falou assim, te via no chão, tudo ensanguentada. E eu falei para ela, é confirmação de Deus. Porque eu sinto que algo dentro de mim não está bem. E aí, quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom, deu o aborto. E naquela fase eu me desesperei. Falei, Senhor, né, será que foi eu? Comecei a me culpar. Falei, será que foi eu que falei alguma coisa? Será que é culpa minha? Porque eu não esperava, não queria agora, né? E aí o Senhor enviou uma missionária na porta de casa. Eu lembro desse dia até hoje. E eu falo que foi um encontro com Deus. Porque ninguém sabia, né? O médico ainda tinha mandado eu ir para minha casa. E ela apareceu lá. Ela falou assim, eu vim aqui para dizer para você que você não é culpada. O Senhor levou. E o Senhor vai se revelar para você no meio desse processo. E eu comecei a sentir uma angústia. E eu comecei a falar assim, Senhor, eu não posso aceitar isso. Porque ali o quadro que eu estava, que tudo que estava apontando dentro de mim é uma depressão. Porque eu estava me culpando muito, né? E até então que eu falava assim, Senhor, eu não posso aceitar essa situação. Até então que eu saí do hospital, né? 2 dias depois eu fui para uma vigília. Porque eu falava, Senhor, eu preciso ir para um lugar, preciso ir para a igreja, eu preciso ouvir uma palavra. Eu não vou aguentar ficar na minha casa. E aí eu fui. E passado de um tempo, o inimigo quis usar isso contra mim, né? Porque, infelizmente, a gente está alvo de ataques, né? E eu via que eu não estava sendo curada daquela perca. Porque, passado um tempo, eu sentia o cheiro de morte, sabe? De sangue. E aí o Senhor... Eu falava assim, eu não estou curada, eu preciso de cura. Eu falava para o Senhor, eu preciso de cura. Porque essa perca... tipo assim, às vezes a gente perde algo, a gente acha que a gente é curada. Aquilo, foi. É livramento de Deus. Mas eu guardei pra mim e eu falava, não estou curada. Só que pra todos, Mayelen tá bem. Missionária, na verdade eu não tinha sido ungida missionária. Uma diaconisa ungida, líder de jovens. Mas olha a importância, Mayelen, de você conhecer as suas limitações, né, e saber buscar ajuda no momento em que você realmente precisa de forças. Você que está nos assistindo, que está percebendo que precisa de ajuda, recorra, busque ajuda do Senhor, busque ajuda de alguém. Né? E no momento de dor, de desespero, né, de angústia, você procurou o Senhor. Sim, uma das coisas que eu aprendi é que a cura ela vem quando você reconhece que você precisa de cura, né? E infelizmente hoje muitas pessoas não são curadas porque não reconhecem que precisa de cura, né? Na verdade, quando aconteceu o fato do aborto, eu sabia que eu tinha Deus, porém a minha posição em si ministerial, eu achava que estava tudo bem para as pessoas e ninguém precisa saber, mas em Deus eu buscava, Senhor, eu preciso de cura. Até então que várias formas, né? Eu me lembro que num culto, muito lotado mesmo, eu fui no banheiro e eu falava, Senhor, parece que tem algo ainda dentro de mim. Eu falei, eu não aceito isso. E quando eu saí, no mesmo instante mesmo, eu saí no meio da igreja, saí do banheiro e a preleitora lá de cima do altar falou assim para mim, Mayelen, você já está curada em nome de Jesus, né? E passou, eu fiquei aquilo, eu estou curada em nome de Jesus, eu reproduzi aquela fala, né? E isso já era passado, foi em outubro, né? Em outubro, e quando passou novembro, dezembro, veio a unção missionária, né? E eu achava que essa perca estava me preparando para o processo da unção, mas não era, né? Porque eu acredito que isso também já estava estabelecido no céu, mas quando chegou em fevereiro, no retiro da minha igreja,
naquele dia o Senhor, na verdade eu falo que foi um processo porque o Senhor estava me preparando para mim ter um encontro com Ele. E eu sempre orava, Senhor, eu não me permito sair desse retiro sem, né, eu ter um encontro com o Senhor mesmo. Uhum. E eu me lembro que naquele dia o Senhor, Ele bradou algo dentro de mim, que eu tinha isso por mim, Senhor, eu preciso de uma prova que eu estou curada realmente disso. E naquele dia Deus tomou uma pastora e falou para mim, sabe por que eu permiti que você perder algo dentro de você? Para você gerar filhos na fé. Né? E ali começou um processo muito grande, porque a liderança dos jovens estava incluída com esse processo e eu não tinha me dado conta. Né? Do tanto que eu amava, do tanto que eu me doava, até nesse momento difícil, o Senhor disse para mim, você não queria o dom do amor, então eu permiti que você perdesse algo dentro de você, para você gerar filhos na fé, filhos para o reino. Né? Isso me marcou, isso foi o encontro com Deus. Eu já tinha uns aninhos de crente, uns aninhos que eu tinha reconciliado com Deus, e ali eu pude ter um encontro com Deus, porque eu falei assim, tudo que é gerado em nós não é para nós, é tudo para o reino. Uau, mas é preciso muita maturidade, né? Sim. E ter muita confiança em Deus para interpretar um aborto dessa maneira, né? Sim. Hoje eu entendo. Entregar para Deus e saber que, por mais que seja meu filho, que eu estava gerando, não é meu, é do Senhor. Mas aí o Senhor disse para mim, né? Foi um ato profético, até se você for ver. Porque o Senhor permitisse que eu sentisse toda a dor. Né? Eu senti a emoção de gerar, senti a emoção de perder. E é como se Deus estava dizendo para mim, você tem noção do que é perder uma alma, ter noção do que é perder um filho. Então é essa dor que o Senhor estava me ensinando. Então agora você vai gerar filhos na fé. E realmente ali começou um processo na minha liderança de jovens, com almas, com pessoas que eu não imaginava, né? Coisas que o Senhor, Ele começou a me revelar, algo ali entre... Tipo, eu tinha eles como filhos mesmo, né? Até hoje tenho um contato muito especial com eles. E então o Senhor, Ele me fez entender que tudo que nós geramos, independente, é tudo em prol do reino. Não é nada para nós, é tudo por Ele, né? Para Ele, por Ele são todas as coisas. Então, foi um dos encontros que me marcou, porque não faz tanto tempo, né? Isso faz 3 anos. O Senhor me marcou dessa forma, e hoje eu entendo que a forma de eu olhar para outra pessoa, a forma de eu tratar outra pessoa, diz muito quem eu sou no reino, diz muito o que eu espero, né? O que eu posso fazer por Deus, porque a gente vive um ministério, né? Agora que eu dei uma parada, mas eu, né, vivo um ministério, eu ministro a palavra, e aonde as igrejas que eu passava, eu sempre tinha isso comigo, Senhor, eu preciso fazer a diferença, né? E esse processo da perca foi uma das coisas que abriu meu olho para essas coisas. O Senhor falou assim, a sensação de você perder alguém é a mesma sensação de você perder uma alma. Seu intuito é ganhar a alma, não é perder. É ganhar, não é perder. Então, quando Ele disse para mim que eu estava, né, gerando filhos na fé, eu entendi que independente por onde eu passava, tudo que eu estava gerando era em prol do reino. Então isso me marcou. Aquilo que Deus faz é inexplicável, né? É extraordinário. Sim. Um encontro diante de um aborto, sim, né? E você entende ali a dor que Deus tem quando perde uma alma. Muito. E Deus te revela isso, né? Esse mistério. Sim. Né? Que é doer ali nas entranhas, sim, né? De perder ali o próprio filho. E aí a gente fala para pessoas que estão nos assistindo, né, sobre a dor que Deus sente quando perde alguém. Volte para Jesus enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Deus não quer te perder. Não faça Deus passar por essa dor. Não. Porque você é filho, né? Você é amado por Ele. E você precisa entender que o Pai, Ele sempre tem o melhor, né, para nós. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece, né? Então você imagine, Senhor, imagine o Espírito Santo de Deus triste em ver você perdido, em ver você não querendo, desencontrando com Ele, porque hoje, às vezes esse meu testemunho, às vezes não é nem para pessoas que não conhecem a Deus, que já não ouviram, às vezes é para você que já ouviu falar de Deus, às vezes é para você que já está num momento de desencontro com Ele, está fora dos caminhos. Eu estou dizendo para você que há uma solução, há tempo de voltar. Não, o Espírito Santo de Deus, ele quer você de volta, né? O Pai sente saudade de você.
Então é sobre isso. E na minha caminhada eu aprendi muito com isso, tenho muito que aprender ainda, muito mesmo, mas eu tenho aprendido muito mesmo com Deus, que um dos encontros que me marcou foram esse, né? Eu tenho vários, mas esse encontro me marcou porque a gente precisa entender que nada é para nós. Nada é. Se eu oro por alguém, não é porque eu sei orar. Se eu prego para uma igreja, não é porque. Não, é tudo em prol do reino. Né? E foi difícil reconhecer isso, né? Porque no momento assim que a gente liderava os jovens, a gente queria tudo muito perto, tudo muito do nosso jeito, e faz isso, e faz aquilo, e a gente começou a entender que não era daquele nosso jeito, não era nas nossas vontades, não era nosso desejo, era tudo em prol do reino, né? E o Senhor, Ele me fez passar por isso. E o que você falaria para mães, né, que estão num processo aí de luto, porque perderam o seu filho? O que a gente poderia dizer para elas? Eu conheço muitas pessoas, né, que já até me contataram no Instagram em questão do aborto. Eu falo sempre para não desistir, né? Uma das coisas que o aborto traz é o quê? Não quero mais. Não vou mais conseguir. Isso não é para mim. Na verdade, o aborto é um meio de frustração que nos vem. Deu errado. Não vou conseguir realizar esse sonho de ser mãe. Mas é nunca desistir. Nunca desista, persista. Eu tinha por mim, eu tenho um casal, eu não quero mais filhos. Porém, um dia o Senhor, Ele disse para mim que Ele me daria o Isaac. Né? Falou assim que tudo que eu tinha perdido, o Senhor, Ele ia me restituir. E não só como os bens materiais, o Senhor disse para mim, você perdeu uma filha e agora eu vou restituir. E o Senhor me enviou o Isaac. Então, eu quero dizer para você, não desista, né? Alinha os teus sonhos com os sonhos de Deus, alinha os teus projetos com os projetos de Deus, assim como Ana. Eu amo muito essa passagem. Ana, quando ela entendeu o propósito, que o Senhor precisava de um profeta na terra e alinhou com o céu, deu tudo certo, ela concebeu e teve um filho. Então, nós precisamos ter essa maturidade também. Às vezes a gente quer gerar, mas qual que é o propósito de gerar? Qual que é o propósito? Né? Qual que hoje eu penso assim, para quê? Qual é o seu sonho de ser mãe? Para quê? Para ensinar o caminho, né? Para que ele se torne alguém de Deus, para que ele se torne um verdadeiro homem e mulher de Deus. Então a gente precisa alinhar nossos planos com os planos de Deus, né? Qual que é o propósito de eu ter gerado? Qual é o propósito? Para que eu quero ser mãe? Senhor, me dê uma direção, né? A gente precisa entender isso. E se você ouvir um chorinho no fundinho do vídeo, é o Isaac que está aqui nos dando a honra de estar no nosso cenário, que é uma promessa de Deus para sua vida, né, Mayelen? O Isaac, ele, mais ou menos 1 ano atrás, né, eu e meu esposo, a gente fomos embora de Bauru. O Senhor tinha nos dado um direcionamento e não demorou 1 mês, o Senhor fechou a porta e disse pra gente, é hora de voltar. Eu voltei chorando, não queria voltar, mas mesmo chorando fui obediente à voz de Deus, né? E à voz do meu esposo, que ele bateu o pé e disse, vamos voltar. E eu, né, tenho que ser submissa mesmo não querendo às vezes, mas tô brincando. Mas assim, a gente retornou e quando a gente foi, a gente abriu mão de tudo. Abriu mão de imóveis, a gente só deixou a casa alugada, abriu mão de imóveis, vendemos, abriu mão de carro. E quando a gente voltou numa situação muito triste, né? Morei com a minha sogra e o Senhor disse para mim assim, eu vi obediência e eu vou restituir. E eu não tinha nada que eu fazia a não ser confiar em Deus. E passado 2 meses mais ou menos, eu voltei para minha casa, não tinha os móveis. Só que o Senhor disse que a restituição ia começar lá dentro. E meu esposo até não queria, né, por conta que não tinha nada, a gente não tinha fogão, não tinha geladeira. Ele falou assim, como que a gente vai voltar, a gente não tem nada, não tem criança. Eu falei assim, Deus disse que a restituição seria aqui em casa, quando a gente estivesse aqui. E aí o Senhor permitiu que mexesse na energia de casa. Né? Mexeram, querendo roubar, e a gente teve que dormir lá no escuro, sem nada, para cuidar da casa. E eu me lembro que o Senhor disse, ainda esse mês, no mês de setembro do ano passado, ele falou assim, eu vou restituir tudo. E a gente pisou o pé numa segunda-feira lá, a gente dormiu de um domingo para segunda, e eu nunca vi Deus ele restituir minha casa em 1 semana, em coisas que 10 anos eu demorei para conquistar com meu esposo. Uau! Ele me deu minha geladeira, e eu lembro que nessa madrugada, que não tinha luz nem nada, o Senhor ele disse para mim, começa a profetizar. E eu até tenho um vídeo guardado que eu falei, se alguém olhar esse vídeo vai falar que eu sou louca.
E eu olhei e falei assim, Senhor, eu profetizo o meu fogão nesse lugar. Eu não tinha nada, eu falei assim, profetiza a minha geladeira. Você foi andando pela casa? Foi, eu falei, Senhor, eu profetizo tudo que eu não tenho, né? Eu tinha algumas coisinhas que eu tinha deixado, mas eu não tinha o essencial, né? Que era o fogão, a geladeira. E aí eu fui profetizando. E nessa coisa que eu fui profetizando, o Senhor, ele foi se revelando de uma forma assim tão cuidadosamente, porque quando chegou no outro dia, e Deus enviava pessoas onde eu menos esperava. E nem sabia, porque eu nem procurava uma vez, eu não postei em redes sociais, nem pra ninguém. E as pessoas chegavam assim, olha, você não tá precisando de um fogão? E o detalhe do fogão me chamou muita atenção, porque o Senhor, ele cuidou tanto dos mínimos detalhes. Isso é a importância de você ter um encontro com Deus, que você sabe que ele cuida de você nos mínimos detalhes. Quando eu fui embora, o meu era cooktop, né, aquele da pedra, e 5 bocas. E como que a gente ia fazer para pôr outra ali na pedra? A gente ia ter que quebrar ou colocava normal ou um cooktop mesmo. E eu me lembro que uma pastora chegou em mim e falou assim, ô Má, você não quer um fogão? Ou sabe alguém que esteja precisando? Eu falei, olha, eu estou precisando de fogão, né? Eu falei para ela, independente, né? Acendendo fogo, né? Eu preciso. E eu me lembro que quando ela levou para mim, era um cooktop de 5 bocas, encaixava no mesmo. Não precisou quebrar a pedra? Encaixava no mesmo buraco que estava o meu fogão. E a geladeira também. Foi a única coisa que faltava por último, a geladeira. Eu me lembro que eu falei, Senhor, e estava um calor o ano passado. Eu falava, Senhor, mas amém, eu creio que o Senhor vai prover. E aí eu lembro que nesse dia a gente ia até comprar uma, não deu certo a gente comprar até disso, não dava certo da gente comprar móveis, nada, porque realmente era a mão do Senhor que ia fazer tudo. E eu me lembro que meu esposo estava no serviço, ele mandou mensagem para mim e falou assim, olha, a gente ganhou uma geladeira, né, de um tio dele, e ele falou assim, tá perfeito estado, tá melhor do que a que eu tinha, e falou assim, é só a gente ir buscar. Aí completou a geladeira, e não só isso, o Senhor, ele mobiliou minha casa, em questão de pratos, até taça que eu não tinha, o Senhor me enviou. Eu falei assim, então o Senhor, ele cuida mesmo. E quando ele mobiliou a nossa casa, foi quando eu engravidei do Isaac, né? E aí, quando eu engravidei, o Senhor, ele disse para mim, eu disse que eu ia restituir tudo que você perdeu. Então, essa gravidez faz parte, né? E foi um processo difícil nessa gravidez do Isaac. Mas, todo momento, o Senhor, ele disse para mim que ele estava fazendo. E eu vivi essa gravidez de 9 meses. Eu falo, nunca vi o Senhor falar tanto comigo como o Senhor falou. E uma das últimas experiências que a gente teve foi na apresentação dele. Foi a coisa mais linda mesmo. E o Senhor estava mostrando que ele tinha me enviado um profeta no nosso meio. Glória a Deus. Foi lindo, lindo, maravilhoso. E ali eu entendi que realmente, eu me lembro que quando o Senhor, ele disse, até postei nas minhas redes sociais, que ele não errou o útero. Porque quando eu descobri que estava grávida, eu fui para Jaú numa consagração e ele me disse isso numa pregação. Ele não errou o útero, é você mesmo. E eu estava grávida ali tipo 1 mês, 4 semanas, 5 semanas. Eu tinha acabado de descobrir que estava grávida. E eu estava angustiada. Eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? Como vai ser 3 filhos agora? E ele me disse isso e isso guardou. E eu me lembro que no meio da mensagem eu falei assim, mandei uma mensagem para meu esposo. Eu falei assim, é menino e vai chamar Isaac. Porque o Senhor, ele está ministrando essa palavra. E ele disse que ele não errou o útero, é o Isaac. E foi um processo, né, gente, a gente descobrir. Então, o meu encontro com Deus, hoje eu entendo muito o lado da maternidade, porque é uma coisa que eu estou vivendo. Mas o meu encontro com Deus, o Senhor precisou usar essa área da minha vida para me mostrar que tudo que Ele faz, tudo que Ele fez na minha vida, realmente é para a glória do nome dEle, né? E hoje eu reconheço isso com a humildade no meu coração, que tudo que acontece na minha vida, tudo que está acontecendo, né? Porque ainda tem muita coisa para acontecer também, é tudo para o nome dele. Mas a gente percebe no teu testemunho, Mayelen, que é muita maturidade, né? Viver uma história com Deus onde você quer ir e Deus diz volta, usou teu esposo, né? Você confiou, vocês voltaram e Deus falou, eu vou restituir. Deus restituiu não só ali, né, o que vocês precisavam de material, mas também te proporcionou uma gestação, né? Uma gestação de um escolhido dele. Foi. E hoje vocês estão aqui servindo ao Senhor, hoje testemunhando. Na verdade, esse processo que me trouxe maturidade, né? Porque às vezes você olhar para a Mayelen de 5 anos atrás e falar, não, daí não vai sair nada. Mas dê tempo ao tempo para Deus trabalhar. E aí ainda estou num processo de maturidade, né? Ou pelos lugares que eu passei, pelos lugares que eu passo, eu tenho aprendido muito isso. E maturidade dói, né? Dói, porque quando o Senhor, ele nos direcionou e falou assim, vai,
E eu não tinha nada, eu tinha uma palavra. Eu não tinha nada, eu tinha uma palavra. E isso eu guardei no meu coração. Eu falei, eu não sei como que vai ser lá. E eu não sei como vai ser voltar também. Quando a gente voltou, eu tinha a mesma coisa na minha mente. Eu tenho uma palavra. Né? Pessoas acreditaram. Como diz aquele versículo, né? Mas sob a tua palavra. Sim. E é tudo que nós precisamos de Deus. Palavra. É a palavra dele. Exatamente. Eu louvo a Deus por esse Amém. testemunho lindo, louvo a Deus por esse tempo que você tirou para vir aqui ministrar pra gente, para vir trazer o teu testemunho. Sim. E eu queria te perguntar, e os traumas? Os traumas da infância, como é que Deus tem trabalhado isso? Um dos que eu mais enfrentei foi do abuso, né? Porque o abuso, eu praticamente passei um esparadrapo, assim, né? Por muito tempo na minha vida. Né? E eu não achava que por um tempo ia vir à tona isso na minha vida, mas veio. Porque precisa ser exposto para você ser curado aquilo que você precisa expor. E isso começou a afetar meu casamento, né? Quando eu me casei, comecei a me relacionar com meu marido, começou a vir os traumas, né? Eu comecei a me lembrar do abuso que eu sofri, da pessoa, né? E eu não tinha falado nada pro meu esposo. E mais uma vez, né, eu sempre ouvia, mas eu tinha que pôr em prática. Preciso ser curada disso. Porque eu estava ferindo alguém que não tinha nada a ver, que era meu esposo. Né? Eu estava tratando ele de uma forma que ele não merecia, porque ele não sabia do meu passado. E aí foi onde eu me abri com ele. Eu falei para ele, aconteceu isso na minha vida, se eu reajo assim é porque eu passei por isso. E aí eu lembro que nesse período a gente estava tendo um projeto na igreja que chamava Curadas para Curar. E eu sempre ouvia promessas que o Senhor ia me usar, ia me levar. Eu falava assim, como que eu vou ser usada para curar se eu não sou curada? E aí eu comecei a buscar por isso até então. Aí uma vez eu escutei um testemunho de uma irmã que passou na nossa igreja, uma missionária, que ela tinha passado pelo mesmo abuso, né, essa mesma situação de abuso, e ela falou assim, é possível você ser curado, né? Você não está sozinha. E aquilo reacendeu dentro de mim. Eu falei assim, nossa, muitas pessoas já passaram por isso, tem pessoas que passam por isso também. E ali eu comecei a buscar cura em Deus. Né? Quando eu comecei a ver que eu estava curada, foi quando eu vi que eu estava preparada para testemunhar. Porque todas as vezes que eu falava, eu chorava. Eu falava assim, tipo, eu não entendia, né? Hoje, se eu falar, eu choro, eu falo do graças a Deus. Porque eu falo, gente, quando a gente busca a cura em Deus, e não foi fácil. Eu não falo pra você que hoje eu pedi a cura e amanhã eu recebi. Não, foi um processo também. Comecei a passar por um processo ali de cura, que não foi fácil, né? Até de uma forma de me relacionar com meu esposo, porque não era só em mim. Eu precisava pôr em prática isso com ele também, né? Que eu precisava de cura. E algumas coisas até ele mudou, né? Para não trazer, né, à tona também. E aí só que eu vi que não era, o problema não era ele, o problema era que eu precisava ser curada, né? E eu precisava mais uma vez reconhecer isso. E quando eu reconheci, começou um processo. E todas as vezes eu preciso ser curada disso. E eu comecei a falar mais vezes disso. Quanto você fala, você expõe, você é curada. E eu comecei a expor isso. Eu precisava de cura, passei por isso, passei por aquilo. E hoje eu vejo, porque hoje meu casamento é outra coisa. Mas, infelizmente, né, num período chegou a atingir meu relacionamento. Porque toda ferida que não é fechada, chega um tempo, a gente acha que o tempo cura todas as coisas. O tempo não cura. Né? O que cura é a sua força de vontade de reconhecer que precisa ser curada. E buscar em Deus. Busquei em Deus e não foi fácil, né? Também tive ajudas também, tanto do meu esposo quanto de liderança, para que isso fosse cicatrizado e para que isso se tornasse um testemunho. Glória a Deus. Você que nos ouve, a cura é de Deus para você. E Deus quer curar a sua vida para que você possa curar outras pessoas. Com certeza. Eu louvo a Deus, amém, né, por esse encontro lindo neste dia. Com essa missionária que venceu seus próprios traumas, né, as suas limitações, reconhecendo sempre que precisava de ajuda no momento certo, buscou ajuda, buscou socorro em Deus. E quando fala de Deus, a gente sente, eu tô aqui, mas eu tô sentindo uma paz que vem dela, sabe? Eu tô sentindo assim um fluir do Espírito Santo. E saber que você teve um encontro real e verdadeiro com Deus, isso para mim é maravilhoso. E por que Salmo 139, versículo 14 te inspira? Esses salmos me inspiram porque todas as formas todas as situações que eu passei,
eu falava, Senhor, realmente, eu sei que eu fui formada, as suas mãos me formou, e no íntimo a minha alma sabia de todas as situações, eu estando na igreja ou não estando, eu sabia, a minha alma sabia, e por isso que esse versículo eu me identifico, porque de uma forma tão maravilhosa, né, fala esse versículo, fui formado. Então ele sabia que eu ia passar por tudo isso, ele sabia que eu tinha, né, uma história aí para viver, independente de dor, choro, ele sabia. Então esse versículo todas as vezes ele me faz refletir que foi ele que me formou, foi ele que me fez, independente do tempo, independente que eu passe, a minha alma sempre vai se lembrar que ele tem o controle de todas as coisas, que ele que está no comando de todas as coisas. Então esse versículo, ele não é só tão maravilhoso de se ler, mas eu vivo ele, porque todas as vezes que eu penso em desistir, todas as vezes que eu olho, eu falo, Mayelen, você já passou tanta coisa e vai passar muita coisa ainda. Eu lembro que realmente foi a mão de Deus e a minha alma sempre saberá. Sempre saberá. Não tem como a nossa alma não saber, porque é Ele que nos deu a vida, é Ele que nos formou, então este versículo para mim é maravilhoso. E no fundo da sua alma, você sabe que Deus está cuidando, que Deus está te esperando e que Deus está falando com você através desse testemunho. Sim. Eu quero te entregar nesse momento o bóton. Esse bóton é o símbolo do programa Encontro com Deus. A partir de agora você se torna membro do programa Encontro com Deus. É Deus. E pedir para você trazer uma mensagem final para quem nos assiste. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração, né? Que uma das palavras que o Senhor ministrou no meu dia de hoje foi sobre Jonas, né? Sobre não fugir do propósito, não fugir dos processos, né? Todas as vezes que eu tentei fugir, né? O Senhor ele sempre se revelava de uma forma diferente para que eu voltasse, né, ao devido propósito. E eu estava meditando nesta palavra hoje no meu coração. O Senhor ele ministrou sobre isso, que às vezes você que está aí nos assistindo, você está tentando fugir dos seus processos, está tentando fugir daquilo que o Senhor tem para você, mas eu quero dizer para você que não é hora de fugir, não é hora de parar, não é hora de retroceder, né? Tem algo que te aguarda maior lá na frente. Então enfrenta esse processo. Eu não sei qual é o processo, aqui a gente citou vários processos onde eu pude ter um encontro verdadeiramente com Deus. Eu não sei qual que é o seu, mas uma coisa eu sei, que o Senhor ele tem um encontro marcado com você, né, para que você venha viver algo melhor da parte de Deus, algo maior. Assim como Jonas, eu costumo dizer que o encontro dele foi na barriga do peixe, um encontro de Deus, porque ali ele pôde reconhecer que não adianta fugir. Ali ele reconheceu que não adianta querer fugir da vontade de Deus e tem que encarar, independente se vão gostar ou não, independente se vai doer ou não, é necessário enfrentar, né? Então, que você venha reconhecer hoje, neste dia, né, que não podemos fugir. Enfrente seus processos, enfrente com coragem, enfrenta com força, porque com certeza o Senhor ele te ajudará a chegar no destino. Deus abençoe. Minha querida, muito obrigada por você vir aqui no nosso programa, pela coragem, né, de buscar em Deus a cura, né, e de acreditar que Ele é capaz. Deus é capaz de te curar, de te restaurar e de te levantar. Que Deus continue te abençoando, que Deus abençoe você que nos assiste. Esse foi mais um programa Encontro com Deus. Te aguardamos no próximo testemunho. Até lá!